Partindo para o nosso último método, porém um dos mais eficazes, é o método do FIRAC. O método FIRAC é um acrônimo para fatos, questões, regras, aplicação e conclusão. Essa é uma das metodologias na qual vai permitir com que a gente guie o nosso modelo de IA através de um processo de análise lógica. Isso vai resultar sempre em respostas mais estruturadas juridicamente e também muito mais sólidas. Aqui tem uma estrutura bem básica, na onde que eu vou trazer para você o fato. Eu vou passar para isso daí, para IA, o fato, onde eu vou apresentar os fatos relevantes, no caso de forma concisa e objetiva, lembrando que sempre tem que trazer da forma mais clara e objetiva possível. As questões, ou seja, no caso são os problemas, formule a questão jurídica central que a IA deve responder, no caso, como ela deve responder, e passando ali depois as regras, a aplicação e a conclusão final. Diferente do XML e do Markdown, quando eu devo utilizar essa estrutura? Qual que é o meu problema que eu tenho que ter para usar essa estrutura do FIRAC? Quando o objetivo é analisar um caso, ou seja, não apenas levantar informações. Eu preciso analisar determinado caso ou coisa semelhante, eu vou utilizar o método do FIRAC. Isso não vai servir muito bem quando eu preciso fazer algumas análises jurídicas, como por exemplo buscar legislação ou forma semelhante. Isso eu recomendo, por exemplo, utilizar o Markdown ou o próprio XML, que já resolveria muito bem. O método do FIRAC ele é excelente para pareceres, petições, criações de peça para estudo ou preparação de audiência. Isso é exatamente muito bom mesmo. Isso daqui ela vai forçar a IA a pensar como jurista. Ela vai evitar qualquer tipo de resposta solta. Sabe? Quando você está fazendo alguma pergunta e a IA ela responde com informações que não parecem tão precisas assim. Perfeito. Eu vou passar para você um exemplo real mesmo, de um prompt em Firac. Esse aqui, no caso, é a estrutura que a gente espera ter de um prompt em Firac. Não necessariamente pode estar nessa estrutura aqui de Markdown. Isso aqui, no caso, é apenas uma estrutura para determinar os títulos, as nomenclaturas, mas o método do Firac eu sempre vou esperar ter esses tipos aqui, ó, fato, questão, regra, aplicação e conclusão. É de suma importância que tenha essas informações aqui dentro do meu prompt. Dessa forma, eu vou conseguir fazer uma análise jurídica estruturada. Perfeito. Então, eu vou dar sequência e eu vou mostrar na prática aqui como que a gente cria. Eu já estou aqui com o espaço JUS aberto, vou criar um novo prompt, ok? E nesse prompt eu vou passar aqui, ó, o título. Então vou colocar aqui, ó, método FIRAC para taxa de condomínio para aluguel. Perfeito. A descrição, vou colocar uma descrição bem detalhada aqui no caso, prompt para saber se um condomínio pode proibir aluguel por Airbnb. Beleza. E aqui eu vou colocar o conteúdo. Comumente, se for para a gente fazer uma questão assim, eu poderia simplesmente fazer isso daqui, ó. Condomínio pode proibir aluguel por Airbnb. Eu poderia simplesmente fazer uma pergunta como essa daqui. O ChatGPT vai me passar uma resposta. Como, por exemplo, eu vou jogar aqui isso daqui, você vai ver que ele vai me trazer a regra do condomínio, tal, natureza. Só que percebe que ele está me trazendo informações não tão soltas. Isso não tem cunho assim tão relevante para mim. Utilizando o método do FIRAC, eu consigo trazer de uma forma muito mais concisa, como, por exemplo, dessa forma aqui. Então eu vou trazer aqui, ó, responda no método FIRAC sobre a legalidade da proibição do Airbnb em condomínio. Primeiro eu vou trazer os fatos. Qual que é o fato do meu caso? Condomínio residencial em São Paulo aprovou uma assembleia regra que proíbe locação de curta temporada via Airbnb. Qual que é a questão? Qual que é o problema que eu tenho aqui? É juridicamente válido a proibição de locação por temporada via plataformas digitais, Airbnb, pelo condomínio? Ok.
qual que é a nossa norma. Aqui eu vou passar algumas das normas que foram tratadas dentro da assembleia que ocorreu. Ok, qual que é a minha aplicação? Analise como os tribunais têm conciliado o direito de propriedade com os interesses coletivos do condomínio. Indique se há divergência entre TJ, SP e STJ. Por fim, eu vou trazer a minha conclusão. Apresente entendimento predominante atual dos riscos. Perfeito, vou colocar aqui, ó. FIRAC, Airbnb, locação. Ok, isso aqui é só para mim lembrar. Vou deixar ela como privada. Vou compartilhar esse prompt. Abrindo esse prompt aqui, eu posso reutilizar. E eu posso testar aqui, ó. Vamos testar direto no chat GPT esse prompt. Vamos ver o formato de saída que ele vai me trazer. Fatos, questões, regras. Enquanto isso, eu vou pedir aqui, ó, para o Cloud e por Perplexity. Ó, o ChatGPT já trouxe para mim aqui essas informações. Vamos lá, os fatos. Um condomínio residencial em São Paulo provou, assembleia, tal, trouxe para mim esses fatos. Questão. A questão é se é juridicamente válida a deliberação do condomínio. Tal, trouxe para mim. Quais são as normas, Código Civil, aplicação, trouxe para mim tudo isso daqui, e a conclusão. Vamos ver aqui o que os outros trouxe. Olha só. Todos eles estão me trazendo no mesmo formato. Lembrando, o intuito é sempre trazer no mesmo formato e delimitar a forma como ela está trazendo essas informações para mim. Trazendo sempre com, obviamente, com informações concisas. E agora, por fim, o próprio Cloud. Olha só, trouxe para mim informações, regras, jurisprudências. Trouxe até para mim os links que trouxe em forma de bullets para mim. Ó, perfeito. Maravilha. Com isso eu consigo ter muito mais previsibilidade dessas informações. Vai fazer com que a IA exija com que a IA diferencie lei de jurisprudência. E também ela vai estruturar, vai trazer uma resposta com uma estrutura voltada à prática, trazendo uma argumentação que pode ser levada para uma peça, como por exemplo, e até mesmo ajudar a identificar lacunas ou divergências. Então, só para a gente fazer um catadão e um resumo geral, a utilização do método FIRAC ela é muito utilizada quando a gente precisa fazer esse tipo de trabalho, trabalhar com peças, trabalhar com divergências e entre outros. Bom, na próxima aula eu vou trazer para você uma forma automática da gente trabalhar e gerar esses prompts aqui, tanto em XML, em Markdown, e do método FIRAC também, aqui dentro da plataforma do Espaço JUS. Então te vejo na próxima aula e obrigado.